com o Eduardo Urze Pires e João Nuno, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, às 21 horas. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos, Motores, a nossa paixão. Hoje, primeira emissão do ano 2018. Mas antes de começarmos esta emissão propriamente dita, eu queria vos saudar. Espero que tenham tido uma quadra natalícia em grande, com muita paz, muita saúde, muita alegria e que as vossas viagens tenham decorrido de uma forma exemplar. É isso que todos nós pretendemos. E quero desejar-vos a todos vós, espectadores e ouvintes da Rádio Onda Livre e da Onda Livre TV, um ano de 2018 cheio de sucessos pessoais e profissionais, com muita paz e muita saúde. Estes mesmos votos são extensivos a esta casa, à Rádio Onda Livre. Quero saudar a direção desta casa, na pessoa do Sr. Presidente, Joaquim Santos, todos quantos aqui trabalham e que dão o seu melhor para que estas emissões cheguem até vós sempre nas melhores condições. A emissão de hoje é o episódio número 12 deste programa, Motores, a nossa paixão, que é isto que nos move, automóveis. E hoje temos um tema de veras interessante para falar convosco. Como eu já vos disse ontem e hoje, num pequeno vídeo que fiz de apresentação do programa, vamos falar filtro de partículas. O que é, para que serve, como funciona, principais avarias, cuidados a ter na sua manutenção e tudo isto com a companhia dos meus convidados. O João Almeida e o Vítor Martins, que são comentadores habituais deste programa, e o Nuno Vaz, que é o diretor técnico do Centro de Inspeções de Técnica de Veículos de Macedo Cavaleiros. Vamos começar com algumas pequenas notícias. Eu ontem falei aqui no programa Ao Sabor do Vento de um estudo que um grupo de escolas de condução do Reino Unido, Young Driver, fez em conjunto com a TLF, uma amostra muito significativa de 1018 jovens condutores. E o que é que eles pretendiam com isto? Eram as suas resoluções para o ano de 2018. E os resultados, de facto, são de veras surpreendentes. Podemos dizer que a primeira resolução deste grupo de jovens que foram entrevistados, com uma percentagem de 24%, por incrível que pareça, é algo que as pessoas normalmente deixam sempre para o último, que é verificar a pressão dos pneus e os níveis de óleo com regularidade. Depois, saber estacionar corretamente o seu carro. Vencer o medo de conduzir em autoestradas. Melhorar a manobra de marcha atrás. Não se enervar ao volante. Fazer marcha atrás perfeitamente durante o estacionamento. Desligar o telemóvel apenas 13%. Acelerar menos 11%. Ignorar os SMS que recebemos quando estamos parados nos semáforos. Acelerar menos. Vencer o medo de conduzir nas estradas campestres. Ser mais cortês para com os outros condutores, incluindo peões e ciclistas. Parar de utilizar o telefone ao volante. Utilizar os piscas. Prestar atenção ao espelho retrovisor e manter a distância de segurança. Não deixa de ser curiosa estas resoluções que os jovens ingleses pretendem para o ano 2018. Curiosamente, eu gostava de saber quais seriam as resoluções dos jovens condutores portugueses se fizesse um estudo destes no nosso país. Ora bem, já falámos aqui muitas vezes da questão dos automóveis elétricos e eu li uma notícia no Observador, escrita por Alfredo Lavrador, a propósito destes veículos. Como sabem, foi na Noruega que se deu o grande boom dos veículos elétricos. Isto porquê? Porque o Estado deu incentivos atrás de incentivos, o que levou, de facto, a um aparecimento imenso de veículos elétricos e começou a haver alguns problemas. Começaram a cortar os benefícios e as vendas começaram a decair. A Áustria, curiosamente, tendo em conta esta lição da Noruega, vai fazer outra coisa. Vai limitar a velocidade nas autoestradas no acesso às grandes cidades a 130 para os veículos elétricos e 100 para os veículos de motor a combustão interna. Isto para evitar, de facto, que a venda dos veículos elétricos diminua.
Outra das notícias que eu li e que eu gostava de... Uma delas, que é very interessante, que são as tecnologias, algumas das tecnologias que em 2017 mudaram o automóvel. A primeira, que eu considero de facto que é importante, foi uma célula de combustível com uma bateria de íons de lítio. Esta combinação torna o hidrogênio mais viável como combustível, usando um motor mais compacto e mais barato e que garante mais de 400 km de autonomia sem qualquer poluição. Outra das tecnologias foi o motor da Mazda, a Sika Active-X. É um motor a gasolina que tem quase a performance do motor a diesel. E eles dizem que, inclusivamente, pode ter resultados mais eficazes que o motor diesel. Uma outra das notícias, todos nós já sabemos, o automobilista continua a ser o abono de família do Estado. Mais um aumento do preço da gasolina e do gasóleo. 9 cêntimos por litro na gasolina e 6 cêntimos por litro no gasóleo. É assim, meus amigos. E pronto, na próxima emissão vamos falar de várias coisas, vamos falar dos valores da sinistralidade que ocorreu no nosso país durante o ano de 2017, porque é importante todos nós refletirmos sobre estas questões. Eu gostava de vos perguntar, o que é que acham deste inquérito feito aos jovens condutores ingleses? Sem dúvida que é uma boa oportunidade para sabermos o que eles pensam. Ainda bem, eu rimo, claro, que nenhum deles falou no circular mais à esquerda, porque lá é pela esquerda. Exatamente. Cá teria que ser ao contrário, pela direita. Mas essas estatísticas, eu quero acreditar que eles são fiéis àquilo que dizem, mas pena que as pessoas não cumpram aquilo que dizem, porque tudo o que foi aí dito, se for cumprido na íntegra, temos excelentes condutores. Exato. Não é? Se assim for. Se assim for, não é? Mas uma coisa é a declaração de intenções. Exatamente. E outra coisa é o real. Não é? Exatamente. Faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço. Exatamente. As pessoas, e é bom pensarmos sobre isso e dormirmos sobre esse assunto na almofada, que com os automóveis não se brinca, com o código da estrada não se brinca, e cumpri-lo a 200% é pouco. Eu já digo 200, não digo 100. Eu sou forçado não, e com toda a boa vontade, a concordar com o João, porque de facto, infelizmente, nós assistimos a comportamentos de veras aberrantes na estrada, que são esses comportamentos que levam ao aumento do número de sinistros, sem dúvida nenhuma. Contudo, houve aí uma que me surpreendeu, que foi conduzir sem alterarmos o nosso estado de espírito. Não é? Exatamente. O que é muito importante e que nem sempre possível. Jovem condutor está ciente disso. Para ele é novidade e nem sequer se pensa no assunto. Portanto, é interessante. E por que não fazê-lo cá? Eu acho que era uma ideia interessantíssima. Eu não sei se alguém da ACP nos está a ouvir. O ACP, o Automóvel Clube de Portugal, podia muito bem encabeçar uma iniciativa deste género e fazer um questionário que eu penso que seria bastante interessante compararmos Exatamente. o que pensamos cá com aquilo que pensam no outro país. Exato. Até por uma questão de termos um ponto de comparação minimamente digno. Além disso, é assim, aquilo que eu, muito honestamente, me preocupa é que, na maior parte das vezes, os condutores, todos eles acabam por ter, digamos, entre aspas, um bocado menos de civismo do que aquilo que seria o essencial. E muitas das vezes são situações que podem provocar vários danos que poderiam perfeitamente ser evitados. Exatamente. Não concordas, Nuno? Eu concordo e acho que esses pontos são os mais importantes, acho que são fulcrais em relação ao evitar de acidentes, ao evitar de mortes e o que se passa no nosso país e nas indústrias lá. Isso seria um ponto que eu achava muito interessante que fosse conversado, fosse posto aos ouvintes, às pessoas, a debate, para que realmente acho que são os pontos cruciais e seria fundamental. Acho que sim. Muito bem. Muito importante. Ora bem, vamos então começar com o tema 2. Eu vou pedir à realização que nos passe um pequeno vídeo que nós temos aqui para mostrar aos nossos espectadores
sobre o funcionamento de um filtro de partículas. Eu vou pedir ao Vítor para fazer o favor de comentar esse vídeo enquanto estiver a passar e depois vamos começar a conversar sobre este tema. Pode ser? Pode. Eu peço então à realização o favor de passar o vídeo sobre... Tá. Ora bem, nós aqui acabamos por ver, normalmente nós temos sempre um filtro, há duas hipóteses de montagem do filtro de partículas. Ele pode estar antes ou depois de um catalisador. A função dele é sempre a mesma, é permitir o máximo de retenções de partículas que são geradas pela combustão e que, por vezes, devido ao sistema que nós temos nos novos motores de injeções diretas, a mistura que devia ser muito homogénea acaba por nem sempre ser da melhor forma homogénea e passamos a ter uma queima, digamos assim, de resíduos que não é efetuada. Eles passam a ser retidos ao nível do filtro de partículas, que por sua vez, dependendo do sistema que pode haver em cada carro, há uns que têm aditivos, o caso do Eolis, há outros que trabalham com a AdBlue, outros que não têm qualquer aditivo e então passam a ser queimados por uma injeção adicional do próprio combustível. Para quê? Para permitir que haja dentro do filtro de partículas uma maior intensidade, digamos assim, do combustível que não foi queimado e devido à elevada temperatura que se consegue atingir dentro do filtro, é incinerado e por sua vez aí então sair o mínimo possível de resíduos. Tudo isto acaba por ter um contra, que é, se é um carro que por sua vez circula em estrada, ele acaba por fazer regenerações, porque cada vez que há uma queima, há sempre uma percentagem de resíduos que vai ficando. Nunca conseguimos eliminar totalmente. E então vai chegar a um certo ponto onde esses resíduos existentes acabam por entrar em saturação. Se é um carro que faz um percurso de estradas, é isso, ele acaba por fazer uma incineração automática, sem esforço nenhum, e por sua vez tem uma durabilidade muito maior. Se for um caso que faça percursos mais pequenos para arranca, a tendência de aumentar a regeneração forçada é sempre muito maior e então o próprio carro é obrigado a fazer regenerações automáticas sempre que detecta que passa a haver uma saturação. Daí o contra de eu dizer que um carro, essencialmente, hoje em dia já temos carros a diesel que têm outros sistemas, além do filtro de partículas, sensor de NOx, filtros de NOx. Nos carros de gasolina também já existe neste momento. O principal e aquilo que eu acho que as pessoas deviam ter sempre em conta é o tipo de percurso que se faz com um carro. Porque se é um carro que anda em estrada, eu sou apologista a 100% que tenho. Se é um carro que faz pequenos trajetos, aí, na minha opinião, muito honestamente, é melhor esquecer o diesel e irmos para um carro a gasolina. Nesse caso, nos circuitos citadinos, ou com pouca quilometragem e o para-arranca, a chamada válvula ERG é fundamental, não é? É assim, a válvula EGR existe em todos, sim, tanto em carros a gasolina como o diesel. Não é? Sim, ela, o que é que ela permite? Ela permite, para nós termos uma combustão mais direta, por vezes irmos buscar gases de escape que ainda estão quentes, enviar diretamente para o escape e permitir, por sua vez, que haja uma inflamação de forma diferente. É para isso que serve exatamente a válvula EGR. Isto é aquilo que se chama a regeneração passiva e forçada, não é? Passiva e A ativa. regeneração passiva é aquela que é feita diretamente sem nós nos apercebermos. A forçada tem duas formas de ser feita. Ou o próprio carro que detecta que está a entrar em saturação e então ele, por sua vez, obriga a que inicie uma regeneração. E hoje em dia já existe em alguns modelos que cada vez que se inicia uma regeneração, ele acende uma luz no painel de instrumentos precisamente para alertar o condutor de que não deve parar o motor, porque se parar ele vai interromper e então mais danos vai causar. Outro tipo de regeneração forçada é feito com equipamento diagnóstico, só que é assim, é sempre aquilo que devemos evitar,
porque nesse momento estamos a fazer com um carro parado ao relantim, aumentar bruscamente a rotação do motor, aumentar os débitos de combustível para tentar conseguirmos atingir uma temperatura mais elevada e um nível de combustível dentro do filtro muito maior, de forma a que seja feita a queima dos resíduos existentes dentro do filtro de partículas. O filtro de partículas, para quem não sabe, está localizado onde? Está sempre o mais próximo possível do motor. Isto até por uma questão de temperatura e de fazermos, já que nós, para fazermos a incineração, temos que ter uma temperatura num diesel na casa dos 600, 800 graus, portanto, quanto mais próximo do motor, melhor, por uma questão, precisamente, podermos aproveitar o próprio calor já existente. Sim. Na saída de gases. Vítor, este filtro de partículas tem um período de longevidade, não é? Sim, varia muito dependendo essencialmente do trajeto do carro. Se faz, não é? Em média, aquilo que os fabricantes dizem pode oscilar entre 80 a 200 mil quilómetros, a durabilidade de um. E em termos de anos, é compatível, não é? Não propriamente, porque assim, tem muito a ver com o tipo de trajeto que o carro faça. Eu posso lhe dizer, tenho vários clientes com carros que se calhar ultrapassaram muito os 200 mil, sem nunca ser necessário fazer uma substituição, e tenho outros que se calhar com 40, 50 mil tiveram problemas e tivemos que fazer a substituição. Já que estamos a falar de problemas, quais são os problemas mais comuns com este tipo de... Essencialmente, todos estes tipos de carros que têm um filtro de partículas requerem alguns cuidados. Essencialmente, o tipo de lubrificante. Cada marca preconiza um lubrificante com baixo teor de cinzas, depois, dependendo de cada um, há mais do que um tipo. Essencialmente, combustíveis num carro com filtro de partículas, normalmente já não devemos utilizar tantos combustíveis com aditivos, porque, por sua vez, estes aditivos acabam por criar uma saturação dentro do filtro. Agora é assim, uma vez ou outra que se utilize, não digo que não, mas supostamente, se nós formos ver um manual de instruções, todos os carros com filtro de partículas devem utilizar um combustível normal, porque supostamente o combustível normal já tem os aditivos necessários para uma boa combustão. Estamos a falar nos automóveis a diesel. Sim. Sim, portanto, o diesel normal não aditivado, não é? Exatamente. O que é necessário ter em atenção no meio disto é sempre a boa manutenção do carro, desde filtros, lubrificantes e depois alguns cuidados que é necessário ter dependendo de carro para carro. Sobretudo aqueles carros que não utilizam, seja o AdBlue, seja o Eolis, que é um aditivo que é injetado diretamente para fazer com que se baixe a temperatura da combustão. Há outros que não utilizam e que, por sua vez, injetam mais gasóleo, porque tem um injetor no próprio escape, à saída do escape, e não vai para dentro do motor. Outros, por sua vez, aumentam o tempo de débito da injeção, e esses aí são os mais prejudiciais, na minha opinião. Porquê? Cada vez que há um excesso de combustível, digamos assim, do tempo e da quantidade do combustível, o próprio cilindro pode não conseguir fazer a retenção do combustível que é injetado em excesso e acaba por passar para dentro do óleo. Por sua vez, vai danificar o poder de lubrificação e daí muitos carros terem tido alguns problemas. Resumindo e concluindo, uma boa manutenção da viatura... E indispensável. Indispensável. E isto depois vai ter as suas consequências passados uns anos, quando for à inspeção periódica, não é? Tal e qual. Porque depois se começa a saturar, pior ainda. Pior ainda, não é? Não é verdade, Nuno? Sim, neste momento não parece que o filtro de partículas seja ainda muito importante a nível de inspeções periódicas. Importante, isto é, não se dá a devida importância, as pessoas nem têm a sensibilidade para a importância desse equipamento todo. Nas inspeções que aqui é feito a nível de filtro de partículas, verifica se tem ou não tem. E mesmo isso é muito difícil de conseguir, porque devido ao facto dos carros com a blindagem toda que trazem por baixo, não é?
na parte inferior, torna-se e as muito próprias difícil localizações conseguir deles também saber se realmente tem ou não. E só dessa forma é que se consegue fazer. Os equipamentos que temos não permitem tentar verificar ou concluir se tem ou não tem filtro de partículas. E, portanto, não me parece que a nível de inspeção seja um equipamento muito importante hoje em dia. Será, e é em termos de ambiente, não se compara um carro que tenha filtro de partículas com um carro que não tenha, não é? Não nem sequer se compara, mas os testes que nós fazemos é ao nível da opacidade, e quando fazemos um teste de opacidade a um veículo que tenha filtro de partículas, os valores são mínimos, são praticamente zero, pouco mais de zero. Por aí já vemos que o filtro de partículas é fundamental. O que nós vemos mais em termos de inspeções é a opacidade, no fundo é o fumo negro que sai dos gases dos tubos de escape, que é medido através, não sei se as pessoas sabem, a maior parte já saberá, que é um opacímetro, que é emitido um feixe luminoso entre lentes, e a quebra desse feixe luminoso através do fumo é que nos dá a tal opacidade, que é medida em metros menos 1, e são esses valores que nós temos em conta para avaliar o fumo que o carro emite ou não, e avaliar a decisão que tomamos em relação ao carro ser aprovado ou não, é isso que temos em conta. O filtro de partículas, neste momento, não é um fator muito importante ou decisivo em termos de inspeções. E os valores são os mesmos, não são para carro com e sem filtro de partículas. Exatamente, é igual. É sim. igual. Quer dizer... Mas há aí uma certa incongruência, não é? Exatamente. Sim. Não é? Sim. Quer dizer, nós não medimos o filtro de partículas, não medimos se o filtro de partículas está a trabalhar bem, está a funcionar bem ou não. Nós nem sabemos se ele está a funcionar sequer, ou até sequer tem. Sim. O que nós medimos é aquilo que eu falei há pouco, e isso é que é importante, porque isso é realmente o fumo que é emitido por esses carros antigos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E nem me parece comparável. Eu acho que se dá demasiado valor, não é demasiado valor, demasiada importância aos filtros de partículas quando temos carros aí a circular, carros antigos, com valores de opacidade elevadíssimos. Portanto, é assim um bocado contraditório esta equação com os termos partículas quando existem carros. Eu acho que seria muito mais importante dar às pessoas a possibilidade de poderem substituir os seus carros antigos, que emitem tanto fumo, por uns carros mais recentes em que esses problemas são muito menores, né, a nível de fumos e de poluição. Enfim, particularidades da lei, não é? Sim. Enfim, aqui, os filtros de partículas passaram a ser obrigatórios desde setembro do ano passado, não é? Com a norma Euro 6C, que tem por objetivo obrigar as motorizações a gasolina a reduzir para 1/10 o número de partículas emitidas. Como é que isto se faz? O filtro de partículas das motorizações de gasolina é a resposta. É verdade? Em termos de veículos a gasolina, é completamente diferente dos carros a diesel. O teste que é feito em veículos a gasolina é feito por equipamentos diferentes, e o que é visto na inspeção periódica são gases diferentes. E são gases que nós temos referência, que é o monóxido de carbono, os HCs e os hidrocarbonetos. Exatamente, sim. Em termos de... esses sim são medidos e são vistos e são analisados, que eu considero devidamente e como deve ser. Pronto, considero que esse teste é muito mais fiável do que o que é feito a nível dos carros a diesel. Nós temos uma fotografia para mostrar, que é uma fotografia explicativa do funcionamento de um filtro de partículas para gasolina. Eu pedi à realização, por favor, de colocar a imagem, é a foto número 2, que explica como é que isto funciona. Este é um filtro de partículas a gasolina, e depois, na foto seguinte, vamos ver como é que
como é que se explica o funcionamento deste componente, não é? Vítor, quer comentar? Sim, lá está. Ali nós acabamos por ver, logo à saída do coletor, nós acabamos de ter um filtro de NOx que acaba por ser o que vai filtrar a má combustão, digamos assim, o resultante dos efeitos de nós querermos ter uma injeção direta num carro e passamos a ter uma mistura que, em termos de relação ar-combustível, passa a ser muito pobre. Resultado, há sempre gases que são libertados, que não em termos de partículas, mas em termos de... Eles necessitam um filtro que é para evitar precisamente que os NOx acabam por sair para o ambiente. Por sua vez, a seguir, nós passamos a ter ali, depois, o filtro de partículas, e se nós continuássemos a ver a linha de escape a seguir ao filtro de partículas, iríamos ter um catalisador, que é aquilo que, por sua vez, já existe no automóvel, segundo a legislação, e salvo o erro da minha memória, desde 92. 93. Pronto, 93. Portanto, lá está. O que é que acontece? Nós começamos por ter, na parte carros a gasolina, simplesmente um catalisador, que inicialmente passou por ser de uma via, depois 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias, e foi-se desenvolvendo o catalisador. Por sua vez, só o catalisador já não conseguia filtrar o suficiente. E passamos a ter, entretanto, o filtro de NOx com sensores de NOx. Por sua vez, neste momento, aperceberam-se que, devido às novas normas, que os valores estão de tal forma reduzidos que houve necessidade de implementar aqui mais alguma coisa para conseguirmos ter aqui uma combustão, digamos, correta e o mínimo possível de gases a sair para a atmosfera. Daí o facto de se ter vindo a complementar, porque inicialmente passamos a ter um sensor de oxigênio que media simplesmente os gases após a saída do catalisador, entretanto passou a haver um no catalisador, outro no coletor para medir antes e depois, e por sua vez fomos aumentando com sensores, e que acaba por ser um puzzle. Daí quando se vê aquela figura, vemos tantos tubos, tantas coisas, porque tem que eles dar informação de tudo, e tudo é gerido através da temperatura, da quantidade de combustível, do próprio valor que existe de ar no próprio linha de escape, e neste momento aqui não está, mas já existem também válvulas que, por sua vez, quando é necessário termos mais oxigênio dentro da linha de escape para permitir uma melhor combustão, por sua vez, há válvulas adicionais que vão diretamente ao escape. Este sistema é mais dispendioso que o diesel? E é mais sujeito a avarias? Não. Eu, na minha opinião, acho que não, por uma razão muito simples. A temperatura que nós temos aqui dentro da linha de escape é sempre muito inferior à temperatura que nós temos dentro de uma linha de escape de um diesel, porque enquanto que no diesel, normalmente, a injeção é feita mais por pressão e digamos que acabamos por ter ali uma combustão por temperatura, aqui num carro a gasolina temos uma inflamação. Portanto, a temperatura da explosão é sempre muito mais baixa. E daí o facto de evitarmos e não termos o mesmo tipo de problema. E este dispositivo pode ser removido ou não? Como fazem nos diesel? É assim, há sempre possibilidade de o fazer, embora cada vez mais seja mais complexo, porque ele acaba por estar interligado com muitas coisas. Exato. Em termos de inspeção, os carros mais recentes têm toda esta panóplia de ligações, não é? Uhum. E os carros mais antigos já não. Uhum. As medições são feitas, portanto, os exames que fazem são feitos em função do ano da viatura? Exatamente, sim. Para não haver... Sim. A inspeção é feita em função do ano da viatura, exatamente. Há os valores admitidos para esses gases, é em função do ano. Até 86 é permitido uma determinada percentagem de gases, neste caso CO, monóxido de carbono, que pode ser
O valor mais alto até 7%, que será para os casos, portanto, anteriores a 80. Desculpa, 86. 86, peço desculpa. Outubro 1 de outubro de 86. A partir de 1 de outubro de 86 já há outro valor que é 3.5. Aliás, ele reprova a partir de 5.5, sendo o 3.5 já uma deficiência, mas que não dá reprovação do veículo, Tipo 1. Que é chamada deficiência tipo 1. E depois são os valores que já têm o tal catalisador que passou a ser obrigatório a partir de 1 de janeiro de 93 e que os valores já são completamente diferentes. Sim, os valores, e nesse caso já vão, que são feitas duas medidas, um relentinho, outra em aceleração, a rotação superior a 2.000 rotações por minuto, e os valores, o relentinho poderá ser 0,5 e em rotação 2.000, 0,3. Portanto, são valores muito diversos. Exato. E muito diferentes. Tem a ver exatamente com o ano do carro. Tem a ver com a motorização da norma europeia, Euro 2, Euro 3, até o Euro 6. Daí o facto de eu até dizer que é muito mais difícil remover, até porque medindo em termos de centro de inspeções, neste momento um veículo a gasolina tem muitos mais gases que são analisados do que um carro a diesel, enquanto que no diesel só se mede a opacidade, aqui não. Aqui existe valor de oxigênio, valor de CO, hidrocarbonetos, as partículas na mesma, e hoje em dia o valor da NOx que também passa a ser medido. Mas em termos de inspeção, e também é um bocado caricato, e discordo que assim seja também, apesar de estar nas inspeções, nós, em termos de reprovação ou aprovação do veículo, só temos em conta o CO, o monóxido de carbono. Portanto, não temos em conta o NOx, o CO2, que não faz sentido nenhum, mas é assim que a legislação está feita e é assim o nosso procedimento, que são em relação a esse, só em relação ao CO é que nós aprovamos ou reprovamos o veículo em relação à emissão de gases. Até porque é essa a leitura que a máquina dá. A máquina dá-nos também o NOx, dá-nos o CO2, dá-nos esses valores todos, mas o único valor, que interessa para a inspeção em termos de reprovação ou aprovação é o CO, o monóxido de carbono. Vítor, estes, no caso dos motores a gasolina, o que é que aconselha em termos de prática ao condutor para preservar a integridade do equipamento? É assim, eu diria sempre uma questão de boa manutenção da viatura. Tudo o que tem a ver com óleos, filtros, aquela manutenção corrente, eu penso que é o essencial. Além disso, pronto, uma condução normal e não tem qualquer problema. Sim. E a regeneração das partículas do filtro, se calhar é importante dizer isto, faz-se, por norma, os automóveis fazem a partir das 2.500 rotações por minuto e sempre acima dos 70 km/h. Sim. Por isso é que eu digo, em condições normais, quando vai em andamento, ele próprio, logo que tenha depósito, no mínimo, com um quarto de combustível, é importante, senão não regenera. Se for um condutor que anda sempre com o depósito muito baixo, o carro acaba por não regenerar, porque ele detecta que tem ali uma falha que não permite. Não tem pressão de combustível suficiente, é isso? Não, é uma própria avaliação do fabricante de forma a nunca interromper por falta de combustível. Portanto, sempre que ele tem abaixo de um quarto de combustível, o carro automaticamente não regenera. Que a adição do AdBlue também é feita através do medidor no depósito de combustível, da quantidade de combustível que ele tem para dosear esse aditivo. Aliás, já que estamos a falar, uma prática muito que eu aconselho e que muita gente tem e não pensa minimamente nisso, que é muito importante, é cada vez que nós vamos às bombas para meter combustível, o carro faz a leitura da abertura do tampão de combustível. Exatamente. E se nós enchermos o depósito, ele tudo bem, consegue através da boia saber que adicionamos. Se ele não detectar que há um combustível que foi cheio, ele por sua vez vai dar indicação para a injeção do aditivo em função do abastecimento. Só que nunca consegue saber se foi de 10 litros
ou se foi de 20 litros. Portanto, aquilo que eu aconselho, quem tiver carros com filtros de partículas, de preferência, quando vai abastecer, encher sempre. Porque senão nós estamos a injetar aditivos e nunca conseguimos ter uma noção da quantidade exata em função do combustível que o carro gastou. Claro. Porque sempre que é injetado, seja o AdBlue, seja o Eolis, ele faz o cálculo em função dos litros que o carro tem e depois calcula, por sua vez, a quantidade necessária. Ora, Mas esses aditivos, a junção desses aditivos é facultativa, não é? É um aditivo que já existe no automóvel. que já existe no automóvel. Ele, por sua vez, tem um depósito, como o depósito de combustível, e ele sabe que, em função daquela quantidade de combustível, ele tem que adicionar uma percentagem do próprio aditivo, muito bem. porque esse aditivo permite uma maior inflamação dos resíduos existentes dentro do filtro. Já há automóveis, Vítor, que fazem a leitura da quantidade de combustível que entrou no depósito. E já. Há outros que não, que só detectam a abertura do tampão, não é? Sim, Mas sim. há outros que já fazem a leitura da E quantidade. já porque é assim, esses têm um duplo sensor de medição e que ele, por sua vez, faz a comparação entre o que existia antes e o que consegue e depois. o que entrou, que é essa parte que eu ia falar, é engraçado, porque vamos imaginar que temos meio depósito de combustível, mas queremos abastecer, porque até vamos sair de madrugada e vamos fazer uma grande viagem. Ele só vai aditivar o combustível que entrou. Que entrou. Ele depois mistura-se Claro, todo, claro. mas só vai aditivar aquela quantidade para o que entrou. Ele consegue ler o que tinha Sim. e o que entrou. E o que entrou. Portanto, e faz a diferença e aditiva só para aquele que ainda não está aditivado. Muito bem. Isto a tendência é sempre As tecnologias. tentar corrigir aquilo que ao longo dos anos se vai apercebendo que não é tão fiável. E daí o facto de hoje em dia temos carros que têm, por exemplo, para vocês terem uma noção, um duplo potenciómetro, são 2 potenciómetros cada vez que nós aceleramos, temos 2 sensores a medir ao mesmo tempo a percentagem de aceleração que está a ser exercida, e antigamente tínhamos simplesmente um. Portanto, a capacidade de medição cada vez vai evoluindo mais e passa a ser muito mais fiável. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nesta questão da manutenção do filtro, e os que estamos aqui a falar, é importante ou não, quando se põe o carro a trabalhar de manhã, deixá-lo atingir uma determinada temperatura, não arrancar de imediato, ou não? Ou podemos dar à chave e arrancar, seja para diesel, seja para gasolina? Aquilo que eu diria, na minha opinião, e isto é a minha opinião e vale o que vale, eu não diria pôr o carro a trabalhar e ter o carro ali a trabalhar 5, 10 minutos, não há necessidade. Agora, convém sempre ter algum cuidado, que é pôr o carro a trabalhar, começarmos a andar lentamente. Até para se fazer a lubrificação das peças. Exatamente, para haver uma lubrificação e para haver um poder de conseguirmos atingir a temperatura normal de funcionamento. Porque se nós temos o carro ali a trabalhar ao relantinho, por sua vez, nessa altura, vamos ter a abertura da válvula GR, e se estamos a aquecer o motor, por outro lado, estamos a enviar mais gases de escape para o sistema de escape. Portanto, se estamos a melhorar de um lado, estamos a piorar do outro. Eu, num dos meus, no Spider, normalmente 30 segundos antes de arrancar. Não deixa de trabalhar. Até para fazer a lubrificação do turbo e tudo isso. É normal. Assim como quando nós estamos a fazer uma viagem, também nunca devemos cortar imediatamente o motor. Deixar estabilizar ali, trabalhar ali uns segundos, porque é assim, se nós paramos imediatamente o motor, a lubrificação. O turbo, que por sua vez tem uma rotação muitas vezes superior à rotação do motor, continua a trabalhar mesmo com o motor parado, porque com a aspiração e a rotação continua a ser feita e ele deixa de ter lubrificação. Daí o facto de, mesmo após uma longa viagem, não se parar imediatamente, mas sim permitir que haja uma continuidade durante pelo menos uns segundos. Isto é uma coisa que deve ser sempre feita, e eu alerto sempre para esse facto, os nossos ouvintes podem ter isso em atenção, que é quando fazemos pequenas paragens nas áreas de serviço das autoestradas, quando nós fazemos uma viagem entre cidades, desde que nós saímos da alta rotação até que estacionamos o carro à porta,
Se calhar fizemos um stop, passamos num semáforo, fomos a 20 à hora e o carro estabilizou. Agora, quando fazemos aquelas paragens para tomar o café numa área de serviço, é que as pessoas têm muito essa tendência. Saem a 120 da autoestrada, entram na área de serviço, desligam o motor, vão tomar o café. Porquê? Pensam eles, a seguir vou andar outra vez. Não, é aqui que é fundamental esperar esses segundinhos. Porquê? Viemos de uma grande e brusca rotação para uma paragem imediata. Não é, Vitor? Tal e qual. Exatamente. E aí, Bem, lá está, eu são pequenos, costumo ter. são pequenos pormenores sim. que permitem que realmente Exatamente. tenhamos algum cuidado com os nossos motores e que pequenas coisas fazem toda a diferença. E que lhes dá uma longevidade Longevidade. Muito maior. E já agora, eu agora ia perguntar outra coisa, que faz um bocadinho ao tema, mas os carros têm start and stop, como é que funcionam aqui? Tem um leitor, Tem um leitor. falta-lhe. Não, é assim, temos duas hipóteses possíveis. Todos os carros têm start and stop, têm duas hipóteses. Ou ele tem lá um interruptor que permite desligar e ele exatamente, não mas corta, ou segundo o condutor, quando se está a aproximar, em vez de parar completamente, não para e faz com que o motor continue a trabalhar. Mas sem ir abaixo. requer uma ação por parte do condutor, que Tal aqui e a qual. tecnologia falhou. Exatamente. Não é? Mas quando ele para por si, quando chegamos por exemplo, a um stop, paramos o carro, ele vai abaixo e está lá, diz ativo, e depois de arrancar, carregamos a embreagem, ele pega, não é? Aqui há alguma implicação na regeneração dos gases? Não, Não, porque ele não desliga. Se estiver a regenerar, não desliga. Nos novos modelos, se estiver a regenerar, ele não para. Exatamente. O motor não para mesmo. Até a nível de baterias. Se as baterias tiverem uma Abaixo de intensidade determinada baixa, taxa, já não ele funciona. aguenta. Não para. Não, porque segundo a regra do start-stop, para ele poder funcionar corretamente, nós temos que ter algumas condições que são no mínimo. Temperatura do motor com temperatura normal de funcionamento. Se o carro estiver frio, ele não desliga. Não funciona. Os consumos de corrente que estão a ser exercidos no momento têm que ser consumos normais. Se tivermos num consumo muito mais elevado, ele não corta. Segundo, as próprias baterias têm que ter a capacidade de carga delas no mínimo acima dos 80%, porque senão ele também não desliga. E daí um facto, já agora, as baterias dos carros start-stop podem parecer baterias normais, mas são baterias totalmente diferentes. Porque são baterias que têm que ter uma capacidade de arranque sempre muito superior e os consumos que são exercidos são totalmente diferentes. Aqui fugindo um bocadinho ao tema também, mas é assim, nos novos sistemas e sobretudo carros com start-stop, nós conseguimos, dependendo do momento, conseguirmos ter uma carga de 4 volts ou podemos ir ter uma carga de 24 volts se for preciso num carro de 12 volts. Em função da necessidade, passamos a ter alternadores inteligentes e que vão conseguir fornecer o máximo de carga em função da necessidade que o carro tem no momento. Por exemplo, A bateria, neste caso. Exato. por exemplo, quando nós vamos a travar, nessa altura dá-se a amplitude máxima de carga ao alternador de forma a não perder potência no motor. Exatamente. Exato. É tudo gerido. E cada vez mais. Exatamente. E cada vez mais. Ora bem, estamos quase no final da emissão de hoje. Espero que tenha sido do vosso agrado. Eu quero agradecer ao Nuno Vaz a gentileza de ter vindo até cá hoje. Espero voltar a ter a sua companhia aqui, que é sempre uma mais-valia para este programa e é sempre bom para os nossos espectadores ficarem a saber detalhes que são importantes para eles e para os carros que conduzem. João e Vítor, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco. Continuação de um muito bom ano, com muita paz, muita saúde. Com tudo de bom para 2018. Exatamente. Nós voltamos na próxima quarta-feira para mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento e vamos ter um tema de veras interessante. Vamos falar com jovens empreendedores. O que é o empreendedorismo jovem? Seguramente que muitos dos nossos jovens espectadores estão interessados em saber como é que estes jovens lidam no dia-a-dia com as suas empresas, as dificuldades, os anseios, os objetivos que querem alcançar e as suas perspectivas de evolução para o futuro. Vai ser muito interessante esta emissão. Até lá,
Eu desejo-vos a continuação de uma muito boa noite. Mais uma vez, votos de um ano de 2018 muito, mas mesmo muito bom. E espero por vós na quarta-feira às 21 horas aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre para mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento. Até lá, a continuação de uma muito boa noite. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até lá, fiquem bem e sejam felizes.